Bom dia a todos, salve Maria! Hoje nós vamos meditar a respeito do artigo 1º do capítulo 4. Já adentramos o capítulo 4, a nossa leitura está se adiantando bem, graças a Deus. E hoje é uma das partes mais importantes dessa consagração. Peço que prestem muito bem atenção nessa meditação, pois essa leitura de hoje, desse artigo, é um pouco difícil. Porque o São Luís vai usar temas e palavras teológicas, um pouco profundas. E é necessário se ater, porque elas são de suma importância para entender o sentido da consagração e para viver bem ela, tá? Nós precisamos saber muito essa parte que vamos ler hoje. Olha, primeiro o São Luís começa dizendo o seguinte, bem no início do capítulo. Ele diz que a mais perfeita devoção é aquela ao qual nos conforma, nos une e consagra mais perfeitamente Jesus Cristo. Pois toda a nossa perfeição consiste em sermos conformes a Ele. E ele vai dizer que Maria, de todas as criaturas, é a mais conforme a Jesus Cristo. Não tem ninguém que é mais unido, mais parecido, mais próximo, mais perfeito, mais perfeitamente unido e achegado a ele do que ela. Segue daí que de todas as devoções, a que mais nos consagra e conforma a Jesus Cristo é a devoção à Santíssima Virgem Maria. E quanto mais uma alma se consagra a Maria, mais consagrada é a Jesus. Então a perfeita consagração a Nosso Senhor, ela deve ser também uma perfeita consagração à Virgem Maria. E a consagração a Nosso Senhor nada mais é do que a renovação das promessas e dos votos do batismo. No batismo nós fazemos promessas, ou os nossos padrinhos fazem por nós, prometer renunciar a Satanás, as suas pompas, as suas obras, Nós prometemos, nós dizemos que nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, recitamos o credo, confirmamos a nossa fé na igreja, ou seja, nós nos entregamos e consagramos plenamente a Deus por meio de Jesus Cristo no Santo Batismo. E essa devoção faz com que nós retomemos a consagração batismal, os votos e promessas do batismo, para que vivamos melhor através da Santíssima Virgem Maria. E ele vai dizer aqui, o tema do artigo 1 vai dizer o seguinte: uma perfeita e inteira consagração de si mesmo à Santíssima Virgem Maria. Como que funciona? Essa devoção consiste, portanto, em entregar-se inteiramente à Virgem Maria, a fim de pertencer inteiramente a Jesus. E é preciso fazer algumas coisas. O que é se consagrar inteiramente à Virgem Maria? Primeiro, nós vamos consagrar tudo o que nós temos. Primeiro, o nosso corpo com todos os seus membros e sentidos. Segundo, a nossa alma com todas as suas potências. Terceiro, os nossos bens exteriores, que chamamos de fortuna, presentes e futuros. Quarto, nossos bens interiores e espirituais, que são os méritos, virtudes e boas obras passadas, presentes e futuras. Ou seja, tudo que nós temos na ordem da natureza e na ordem da graça, e tudo que virá na ordem da natureza, da graça ou da glória, tudo sem nenhuma reserva, tudo, nem sequer R$1 será tirado, nem sequer um fio de cabelo, tudo será consagrado à Virgem Maria. Então a gente não pode negociar nem sequer um fio de cabelo. Tudo será dela, tudo é tudo. Nada em nós pertencerá a nós mesmos ou a qualquer outra criatura. Tudo será de Cristo, tudo será da Virgem Maria. Ok? Agora uma parte que é o diferencial dessa consagração para todas as outras consagrações e devoções que você pode encontrar no mundo para a Virgem Maria. E por isso que essa consagração, essa devoção a qual São Luís escreve, ele mesmo diz que não achou em nenhum lugar do mundo, nenhum escrito, nenhum santo e nenhum nada, algo que seja mais perfeito do que isso.
Porque essa consagração traz um diferencial. Qual é o diferencial? É que além de consagrarmos todos os nossos bens exteriores, né, e também interiores, nós consagramos todo o valor dos nossos bens espirituais. Para quem não sabe o que é isso, para uma pessoa batizada que vive em estado de graça, ou seja, não vive em pecado mortal, tudo que ela faz na graça de Deus tem um valor, porque está unido a nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está em estado de graça está unido a Jesus. Quem está unido a Jesus, as suas obras possuem um valor. E esse valor tem 3 finalidades. São Luís vai dizer que tem a finalidade satisfatória, meritória e imprecatória. Palavras difíceis, né? E é por isso que eu peço que vocês continuem ouvindo as minhas meditações, porque é necessário que vocês entendam o que é isso. O que é um valor satisfatório das nossas obras? É quando nós, através das nossas obras de caridade, de amor a Deus e ao próximo, através dos atos de devoção, de piedade, as orações, etc., conseguimos para nós a redução ou a reparação do mal causado pelo pecado. É a satisfação. É aquilo que Cristo fez na cruz que é aplicado a nós. O nosso pecado tem uma consequência, né, que deixa marcas na alma e que nós precisamos reparar, satisfazer. Nós precisamos nos penitenciar. A penitência serve para isso. Por que o padre dá a penitência depois da confissão? Para satisfazer o mal que você causou pelo seu pecado. E quando a gente faz algo para Deus, né, aquilo tem um valor também de satisfação. Por exemplo, vamos supor que, né, vamos dar um exemplo. Esse ato de evangelização que a gente está fazendo aqui, né? Vocês estão compartilhando aí, né, alguns com seus amigos, essa consagração. Eu estou aqui dando essa aula para vocês. Isso é um ato, né, que tem um mérito, tem um valor, né? E isso perdoa os nossos pecados. Uma oração que a gente faz, um texto que a gente reza, uma missa que a gente assiste, tudo isso tem valor satisfatório. A gente diminui o nosso tempo de purgatório, né? A gente aumenta a graça para sermos mais santos. Também o meritório, né? Que nos dá o poder, né, de utilizar os nossos méritos para o nosso bem e o bem do próximo. O meritório é todo o valor, né, todo o mérito que a nossa boa ação tem. E esse mérito principalmente, ele aumenta a nossa glória no céu. Nos dá mais graça. Aumenta a graça santificante, nos torna mais próximos e unidos a Cristo e torna a nossa glória no céu maior. E também o nosso tempo de purgatório menor. E faz com que a gente seja maior em graça e caridade. E tem um valor imprecatório. O valor imprecatório é o valor de intercessão. É quando você se utiliza dos seus méritos, né, do seu crédito com Deus e reza e aplica aquela oração, aqueles méritos ao próximo, para que Deus venha ter misericórdia de uma pessoa. Isso a gente pode aplicar às almas do purgatório, né, principalmente. Isso a gente pode aplicar também à conversão dos pecadores, etc. Então, deu para entender o que são os valores imprecatórios, satisfatórios e meritórios, ok? A questão é, tudo isso está a nosso dispor. A gente tem esses valores quando a gente está em estado de graça e vive em estado de graça, e a gente pode usá-los quando quisermos. Só que a partir do momento que somos consagrados a Nossa Senhora, inclusive esses valores das nossas obras são dela, não são mais nossos. Isso quer dizer que nós não podemos mais nos beneficiar desses bens espirituais. Tudo é dela, não nos pertence mais. Nós abrimos mão, fazemos um ato de renúncia, fazemos um ato heróico de amor a Deus, entregamos a ela o bem mais precioso que a gente tem. E isso é um ato de muita coragem. Só que, a partir desse momento, tudo que a gente fizer vai ser usado pela Virgem Maria para a maior glória de Deus. Então, ela sabe mais do que a gente
né? Para que vai servir os valores meritórios das nossas obras? Quem precisa do valor satisfatório das nossas obras? Para que nós vamos usar os valores imprecatórios? Ela sabe, melhor do que a gente, como usar da melhor forma, de uma forma que a gente não venha desperdiçar a graça de Deus. Ela sabe usar de uma forma mais perfeita, mais eficaz e mais correta para a maior glória de Deus e para o maior bem da humanidade, do próximo e de nós mesmos. A gente tem que entender que isso não significa também que nós estamos completamente à parte desses méritos, desses valores das nossas obras. Porque por mais que pertençam a ela, nós podemos pedir a ela que ela use segundo alguma intenção nossa. Ou seja, hoje a gente reza assim, né? Quem não é consagrado reza assim: olha, eu vou oferecer esse terço aqui pela conversão de um parente meu, né? E a gente vai, oferece aquele terço e os nossos méritos daquele terço de fato são aplicados àquela pessoa. Deus dá graça, né, infalivelmente. A pessoa vai cooperar ou não devido à liberdade dela. A parte da consagração, a gente não vai mais falar assim. A gente vai falar de outra forma. Olha, Nossa Senhora, minha mãe Santíssima, eu entrego esse terço pela conversão de fulano. E peço que, se for da vontade de Deus e da Senhora, que o mérito desse terço seja entregue a fulano pela sua conversão, ou pela alma de algum parente meu que faleceu, ou por qualquer outra intenção. Então as nossas intenções agora estarão também nas mãos da Virgem Maria, porque é ela que vai usar os méritos. Isso não quer dizer que a gente precisa falar dessa forma toda vez que a gente vai pronunciar a nossa intenção, desde que você já tenha na sua mente que isso é verdade. Ou seja, eu não preciso toda hora ficar me lembrando: Nossa Senhora, eu peço que a Senhora aplique esse mérito a fulano. Não. Eu ponho na minha intenção: eu quero que esse terço, essa missa, essa obra seja realizada pelo bem, pela conversão, pela alma de ciclano, beltrano, fulano. Mas eu sei que isso só será realizado, que isso só vai acontecer se a Virgem Maria permitir, porque é ela que tem o domínio sobre os meus méritos. Bom, até aí tudo bem, né? Agora, qual é, né, o privilégio disso? Eu vou falar: cara, mas isso aí a gente vai estar perdendo, né? A gente vai estar abrindo mão de uma coisa muito importante. Não, a gente não vai estar perdendo, a gente vai estar ganhando. Porque, pera lá, se você dá R$100 na mão de uma criança, e essa criança dá esses R$100 na mão da mãe dela, quem vai saber usar melhor os R$100? A criança ou a mãe? A mãe. A mãe vai usar os R$100 de uma forma melhor para a criança. E nós somos como crianças diante da Virgem Maria. Nós, com os nossos pecados, nós manchamos as nossas obras e fazemos com que aquilo que teria méritos acaba tendo menos mérito do que o possível. Porque qualquer obra que a gente possa fazer por amor a Deus e ao próximo, sempre tem uma manchinha de orgulho, de soberba, de vaidade, né? Sempre tem uma manchinha ali, né, que acaba trazendo uma mácula diante de Deus. E quando todas as nossas obras e os nossos méritos estão nas mãos da Virgem Maria, ela se cuida de preservar as nossas obras de toda mancha e mácula de pecado e imperfeição, porque é tudo dela. E ela não tem pecado e imperfeição. Outra coisa, às vezes a gente está achando que está fazendo um bem, oferecendo o mérito das nossas obras a alguém, mas às vezes aquilo ali não é a melhor coisa de se fazer. Às vezes Deus tem algo melhor para fazer com aquilo ali, só que a nossa liberdade acaba restringindo a graça de Deus naquele sentido. Então Nossa Senhora sabe melhor do que eu, melhor do que todos, o que fazer com cada obra. E se aquilo que você pedir, conforme a sua intenção, né, para aplicação daquelas obras, daqueles méritos, for de fato a vontade de Deus e for o melhor, ela não vai se recusar. E ela também é a mãe mais liberal, é a mãe mais generosa. Então algumas pessoas podem dizer: mas se eu entregar todos os meus méritos à Virgem Maria, eu terei, né, uma glória menor no céu, porque eu não terei, né, tantos méritos como eu posso arrecadar para, né, se eu morrer no meu juízo particular,
ter uma alta glória no céu. Pera lá. Não só o céu, né, como algumas pessoas dizem, mas se eu morrer e tiver que passar mais tempo no purgatório por causa disso, porque eu não vou poder usar o valor satisfatório dos meus méritos. Nossa Senhora nunca irá permitir que esse ato de amor que nós fazemos a ela se reverta em algo pior para nós. É isso que a gente tem que entender. Quando a gente faz algo num ato de amor à Virgem Maria, a Deus, eles não permitem que a gente saia perdendo. Eles não permitem que a gente saia prejudicado. Então nunca que a gente tem que pensar que a gente vai passar mais tempo no purgatório ou terá uma menor glória no céu se a gente der todos os nossos méritos para a Virgem Maria. Pelo contrário, se ela quiser, ela pode nos livrar do purgatório, entendeu? Mas isso é com ela, ela fará o melhor para nós. Se a gente entende e confia que ela fará o melhor, a gente sabe que a gente nunca sairá prejudicado, porque ela é uma mãe bondosa. Para encerrar, São Luís ele põe aqui 3 tópicos, né, que ele diz que daí se segue que, primeiro, essa devoção é a mais perfeita de todas, porque nenhuma outra devoção dá tudo, inclusive os bens espirituais à Virgem Maria. Inclusive as ordens religiosas, ele vai dizer, né, que muitas delas abrem mão da liberdade do corpo, né, por causa da clausura, tem voto de pobreza, castidade, obediência, mas as pessoas continuam tendo o valor dos seus méritos nessa posse. Então nem as ordens religiosas possuem uma devoção tão perfeita como essa. O segundo ponto, né, que ele vai dizer é o seguinte, que através dessa entrega total dos nossos méritos, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sofre, tudo que a gente faz de bem pertence à Virgem Maria e a Jesus. E são eles que vão dispor dessas nossas boas obras, é o que eu já disse aqui também, né? E por fim ele vai dizer que a consagração é feita conjuntamente à Santíssima Virgem Maria e Jesus Cristo. E a Santíssima Virgem Maria é o meio perfeito pelo qual Jesus Cristo escolheu se unir a nós, pela encarnação. É por meio dela que nós vamos se unir a Ele de forma mais perfeita e plena. Então é isso, essa é a meditação de hoje. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham paciência, porque ficou um pouquinho longo hoje também, mas no geral é isso, né? A Virgem Maria, ela é essa mãe bondosa que tomará conta de todas as nossas ações. E se porventura a gente vier perder os méritos por causa dos pecados mortais, ou vier prejudicar esses méritos por causa das nossas infidelidades, é ela que tomará conta de preservá-los, e não nós. Então vamos confiar nessa mãe bondosa que nunca fará nada para nos prejudicar. Salve Maria.